Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Ao refletirmos sobre a Igreja, nós somos desafiados a ir além daquilo que nós somos, como também a pensarmos sobre as nossas ações, sobre aquilo que nós até pensamos em relação a quem Deus é. Quando pensamos na Igreja, nós estamos mais preocupados naquilo que nós estamos a receber da parte da Igreja, ou estamos mais preocupados com aquilo que a Igreja nos tem dado? Anotamos imediatamente as nossas falhas quando pensamos em Igreja, ou pensamos rapidamente nas coisas que estão erradas, principalmente na vida dos outros? Ou, por outro lado, meditamos e pensamos e refletimos sobre aquilo que Deus está a fazer no nosso meio? A Igreja é o resultado da ação de Deus conosco, mas também é o resultado de cada um, daquilo que cada um contribui para a Igreja. E como Deus nunca falha, é crucial então pensarmos sobre quem nós estamos a ser. As minhas perguntas inicialmente são: tens cuidado da vida da Igreja? Tens sido Igreja? Sentes o cuidado da Igreja na tua vida? Como nós podemos ver esse cuidado na prática, que às vezes até pode ser muito subjetivo? Então o título da mensagem de hoje é Uma Igreja que Cuida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8, o texto que o Pedro já leu. Nós estamos perante uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, quando ele se encontrava na prisão por falar de Jesus. Esta era uma igreja que ele tinha fundado durante a sua segunda viagem missionária. Agora, o apóstolo, ao escrever esta carta, desejava encorajar os irmãos que estavam nas suas dificuldades, agradecendo também pelas suas ofertas e exortá-los a viverem em união, até porque havia discórdias entre eles. Apesar de tudo o que Paulo enfrentou em Filipos, prisão, açoites e maus tratos, Deus ergueu uma igreja cuidadora, o que lhe dava uma grande alegria, ao ponto de Paulo sentir que devia orar com alegria por aquela igreja diariamente. Então vamos ver em primeiro lugar que uma igreja que cuida é aquela que reconhece que é cuidada por Deus. Vamos ver isso, versículo 6, a oração do apóstolo Paulo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então no início deste capítulo 1, Paulo expressa gratidão a Deus pela vida da igreja em Filipos, pois eles tinham colaborado com ele na expansão do reino na cidade, além de lhe darem auxílio financeiro. Contudo, ele atribuiu todas essas ações da igreja a Deus, acreditando que Deus tinha utilizado as suas vidas para o propósito missionário. Paulo tinha a convicção também de que a transformação das suas vidas, da vida da igreja, iria continuar até que Deus os chamasse para casa. Saber disto, então, deve trazer-nos esperança a cada um de nós que a transformação de Deus não acontece num só dia, mas vai acontecendo até o Senhor nos chamar até si. Deve-nos trazer, então, esperança ao reconhecer que Deus continua a trabalhar. Deus continua a agir nas nossas vidas até ao fim, transformando-nos à imagem de Jesus dia após dia. Além disso, podemos ver que Paulo, neste texto, não atribui mérito a si por coisa alguma que aconteceu na igreja. Paulo não diz: eu fui o vosso herói, eu sou o vosso rei, eu sou o vosso senhor. Não, nada disso. Mas Paulo também não diz que o cuidado que recebeu da igreja para consigo faz parte da famosa lei da recompensa. Isto é, vocês estão-me a dar, mas também foi porque eu vos dei. Então vocês estão-me a honrar. Vocês estão-me a recompensar. Não, Paulo não faz nada disso. Porque Deus não recompensa ninguém, seja por que motivo for. E não sou eu que digo isto. É verdade que nós encontramos em Romanos 11:35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Então, creio que é um alívio para a nossa mente compreender que tudo o que de bom nós temos, tudo o que de bom nós recebemos na nossa vida, é fruto da graça de Deus.
Graça significa dom imerecido. É verdade que nós encontramos em Tiago 1:17 tudo o que recebemos de bom e perfeito vem do céu, do Pai, que é a fonte de toda a luz. Ao vivermos então esta realidade, nós iremos ser lembrados nos nossos momentos de escuridão, cultivando então a gratidão em todas as circunstâncias da nossa vida, reconhecendo que tudo o que nós recebemos é presente de Deus, é a dádiva de Deus, é a graça de Deus e não é devido ao nosso mérito pessoal. Ninguém recebe nada devido ao seu mérito pessoal, é tudo pela graça de Deus. Então, quando assim é, nós não vamos viver para conquistar o favor de Deus. Nós vamos viver porque já fomos conquistados por Deus. E vamos viver de uma tal forma que pedimos ao Senhor que abençoe a nossa vida. E quando vivemos sem esta ideia de tentar conquistar o favor de Deus, nós vivemos em paz. Caso contrário, se nós vivemos para conquistar o favor de Deus, nós vamos viver numa enorme pressão espiritual. É um alívio saber que tudo é pela graça. Noutra perspectiva, se por algum motivo não recebermos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós mais ansiamos, precisamos então saber, nesses momentos, que Deus não nos deve nada, porque Deus não deve nada a ninguém. Creio que muitas vezes surgem crises de fé na nossa vida quando nós temos problemas, por exemplo, sofrimento, contas por pagar, desemprego. Mas quando nós temos estes problemas na nossa vida e vemos os nossos amigos, os nossos irmãos a prosperarem, nós desanimamos. E nestas alturas pensamos, eu tenho cumprido todas as regras. Tenho ido à igreja, tenho sido fiel nas minhas contribuições e parece que a fava sai sempre na minha vida, enquanto os outros vivem a seu belo prazer. Isto acontece muito. David já dizia que era difícil ver o ímpio a prosperar e nós não saímos da cepa torta. Quando assim é, nós precisamos então combater a desilusão na nossa mente, dizendo a nós mesmos, porque o teu amor, Deus, é mais precioso do que a vida. Com os meus lábios louvar-te-ei. Salmo 63:3. Porque o teu amor, Deus, é mais precioso do que qualquer outra coisa. Então eu irei louvar-te. Então eu não posso viver sem aquelas coisas, porque o amor de Deus é mais do que suficiente para mim. Então reconhecer que o amor de Deus é mais precioso que qualquer outra coisa nesta vida, ajudar-nos-á a viver com mais contentamento, com mais satisfação, com mais alegria. Tens sentido contentamento na tua vida? Tens sentido satisfação na tua vida? Tens conseguido procurar equilíbrio emocional na tua vida? Uma igreja que cuida, reconhece que é cuidada por Deus, ao perceber que Ele age nas suas vidas e através das suas vidas. Nada é por nosso mérito, é tudo fruto da graça. Ao termos então esta noção, viveremos, igreja, em espírito de gratidão em todos os momentos da nossa vida. Paulo tinha a certeza que Deus estava a agir na vida da igreja, porque via as obras que a igreja fazia. Então uma igreja que cuida é cuidada por Deus, como também uma igreja que cuida ajuda as pessoas nas suas aflições. Vamos ver o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Sois todos participantes, a ideia aqui é da parceria, da graça comigo. Então Paulo via como justo afirmar que Deus operava nas suas vidas, já que tinham trabalhado em conjunto, tinham feito uma parceria para expandirem o Evangelho. Paulo encontrava-se preso. E lembrem-se, um preso fica isolado das pessoas que ama. E para um homem como Paulo, que apreciava relacionamentos, possivelmente este seria a sua maior dor, a solidão. E o que a igreja de Filipos fez? Amou Paulo de tal maneira, quer Paulo estava a servi-los, quer quando servia outras igrejas, como também amou-o no seu sofrimento, amando-o em termos financeiros, como também em termos emocionais. Como? Capítulo 2, versículo 30, vemos que a igreja enviou um homem chamado Epafrodito para apoiar emocionalmente o apóstolo, como também levar as ofertas financeiras que ele necessitava para sustentar, quando todos os outros a quem ele tinha servido
já o tinham abandonado. Então a igreja cuidou com ofertas, mas também enviou uma pessoa para estar ao lado de Paulo e poder visitá-lo na sua prisão, para que um homem que gostava de relacionamentos não se sentisse só. Então uma igreja que cuida ajuda as pessoas nos seus momentos de aflição, tanto no apoio espiritual, como no apoio emocional, como também a nível financeiro. Como poderemos ajudar então alguém nos seus momentos de aflição? No que irei dizer a seguir, até para ser de uma forma transparente, estarei a ser muito influenciado por um livro que estou a ler chamado Não Entoo Canções a um Coração Aflito. Então, em primeiro lugar, uma igreja que queira ajudar alguém nos momentos de aflição deve saber, primeiramente, o que não é ajudar. Provérbios 25:20 podemos perceber melhor. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia frio ou como colocar vinagre sobre a sua ferida. Isto é, quem está a sofrer não precisa de ouvir lições de teologia, nem que alguém minimize a sua dor. Também não precisam de ouvir frases feitas de alegria, mas que afinal só trazem tristeza a quem sofre, como vai ficar tudo bem. É bom quando nós estamos num momento de aflição e alguém dizer-nos vai ficar tudo bem. Como é que a pessoa sabe? Ou quando alguém parte, que nos é muito próximo, vêm as pessoas às vezes até com boa vontade e dizem é a vida. Não, desculpa, é a morte. Ou hoje choras, mas amanhã sorris. Estou a utilizar frases que já me disseram. Ou foi melhor assim. Ao queremos então ajudar, podemos aumentar a dor de quem está a sofrer inconscientemente. Não entoes canções alegres a um coração abatido. Provérbios. Em segundo lugar, não comparar o sofrimento do outro com a nossa experiência pessoal ou com a de outra pessoa, tal como é verdade. João, é verdade o teu problema, mas olha que eu também estou a sofrer um enorme problema. Não é só tu, estás aí a queixar-te, mas eu também tenho o meu problema e o meu problema é enorme. Ou ainda não sabes o que é sofrer porque aquela pessoa tem isto. Então estás-te a queixar de barriga cheia. Ou não sei porque é que tu estás assim. Eu também já passei por isso que tu passaste e não me fui tão abaixo. Para que isso? Anima-te! Em terceiro lugar, Paulo, ao falar de Epafrodito, reparem, ele não menciona as suas palavras, ele menciona a sua presença. Isto mostra-nos que a presença silenciosa na vida de alguém é uma prova de cuidado tremendo. Até porque, e atenção, nós não temos poder para curar ninguém. Nós cuidamos, Deus cura. Nós podemos cuidar das pessoas, mas quem as cura é Deus. E como diz o livro, nós consertamos coisas, nós relacionamos com pessoas. Então, cuidado quando nós achamos que a nossa presença significa palavras. Não. Às vezes só estar presente vale muito mais do que uma mera palavra. Em quarto lugar, e olhando para Tiago, capítulo 1, nós devemos estar sempre prontos para ouvir e sempre tardios para falar. Os amigos de Jó, na Bíblia, cada vez que falavam, aumentavam o seu sofrimento. Por isso, se queremos ser uma igreja que cuida, precisamos saber que é mais importante ouvir do que falar. Há muitos cursos para ensinar sobre falar, mas eu creio que nunca ouvi um curso sobre aprende a ouvir, quando nós somos biblicamente chamados a ouvir mais do que a falar. Em quinto lugar, devemos deixar as pessoas chorarem. Inclusive, o desafio bíblico é ainda maior. Nós devemos chorar com os que choram. Romanos 12:15. Não chore, chora. Aliás, quando alguém chora connosco, é porque se sente segura e porque encontrou alguém em quem confia. Basta reparar que alguém no seu perfeito juízo, quando alguém chega ao pé dela e pergunta, está tudo bem? A pessoa diz, está tudo bem. E não está, tem o seu coração a doer. Mas se alguém próximo chegar ao pé dela e perguntar, está tudo bem? A pessoa chora. Porque sentiu confiança, sentiu segurança.
Não é em vão que às vezes, e alguém me estava a dizer, e com toda a razão, que às vezes uma criança fora dos pais, ela não chora, mas quando volta para os pais, ela desaba e chora e tem birras. Porquê? Porque sente segurança ao pé dos seus pais. Então nós precisamos de entender o que Paulo diz. Estas palavras significam que quando alguém sofre, todos sofrem. Sexto lugar, e por fim, haveria muito para dizer, precisamos saber que a fé não anula o sofrimento. Ouvimos tantas vezes a dizer, estás abatido porquê? Não confias em Deus? Porquê que estás abatido? Porquê que estás assim? Até e a tua fé? Calma. A fé não provoca a ausência do sofrimento. A fé dá-nos a capacidade de poder entender, dia a dia, que Deus está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Eu repito, a fé não provoca a ausência do sofrimento. A fé dá-nos a capacidade de poder entender, dia após dia, que Deus está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. E quando estamos então ao lado das pessoas, elas poderão dizer o que Paulo disse à igreja de Filipos, porque trago-vos no meu coração. Vocês estão no meu coração. A ideia no original é mostrar que a igreja estava nos pensamentos diários de Paulo de uma forma muito profunda. O coração de Paulo era alimentado por ver o que Deus estava a fazer na vida da igreja. O que tem alimentado o nosso coração? O que tem alegrado o nosso coração? Será que nos sentimos alegres por ver o que Deus está a fazer? Será que a vida da igreja tem sido também a nossa preocupação? Ou vemos como um acessório religioso que pode ser usado quando nós estamos em momentos aflitos? Ok, eu não penso na igreja, mas quando eu estou aflito, alguém na igreja vai ter que responder à minha necessidade. Mentalidade consumista. Sim, devemos guardar o nosso coração, procurando verdades espirituais para vivermos uma vida que agrada a Deus. Qual a razão? Provérbios 4:23. Vigia acima de tudo o teu coração, porque dele depende a tua vida. E caso o nosso coração tenha procurado coisas que não agradem a Deus, nós devemos orar como Davi, que disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Paulo sentia então um amor profundo pela igreja, porque a igreja cuidava dele e ajudava nas suas horas, ou nas horas das suas aflições. Vamos perceber a razão deste amor mais claramente no versículo 8. Então, uma igreja que cuida é uma igreja que sabe que é cuidada por Deus. Em segundo lugar, uma igreja que cuida ajuda as pessoas nas suas aflições. Em terceiro lugar, que é ainda mais profundo, uma igreja que cuida ama as pessoas. Versículo 8. Pois Deus é a minha testemunha. Aqui a ideia de testemunha é alguém que vê e relata o que aconteceu. Da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então Paulo sentia tanta alegria no que Deus estava a realizar na vida da igreja, apesar dos diversos problemas que a igreja tinha, que lhes disse, Deus é testemunha, Deus viu que vocês produzem em mim muita alegria, inclusive provocam-me saudade. Uma palavra tão portuguesa, não é? Provocam-me saudade em relação a vós. Antigamente cantávamos um coro em Tondela, ainda é desses tempos, creio eu, que dizia o seguinte, quando estamos juntos no Senhor, tudo o que acontece é fruto do amor. Sim, é um tempo sensacional. A acordo é natural. Porquê? Porque estamos juntos no Senhor. Esses tempos foram bons. É precisamente esta verdade que nós percebemos no relacionamento de Paulo com a igreja e da igreja para com Paulo. Havia cuidado mútuo, porque primeiramente viviam o cuidado e a misericórdia do Senhor juntos. Cuidavam-se uns dos outros porque viviam a graça, o cuidado de Deus juntos. Se olharmos novamente para o versículo 6, vemos que Paulo sentia este amor por todas as pessoas, inclusive pelas pessoas problemáticas. As pessoas problemáticas, Paulo dizia que também as amava. Torna-se ainda mais interessante, porque Paulo, ao dizer que tinha saudades de todos, estava a expressar que amava todas as pessoas, inclusive aquelas que estavam a atacá-lo. Sim, Paulo estava a sofrer ataques dentro da igreja de falsos profetas que diziam que ele estava preso porque tinha falhado no objetivo missionário e então o sofrimento é igual a castigo de Deus.
E esta atitude do amor de Paulo é forte. Ele está a mostrar amor para com pessoas que lhe estavam a dificultar a vida. E mostra-nos também que nós não temos autorização de Deus para amarmos as pessoas que nós queremos. Deus não nos dá autorização para amarmos só quem queremos. Deus diz-nos para amarmos todas as pessoas, inclusive a quem? Amai os vossos inimigos. Então, entendermos o amor perfeito de Deus por pessoas imperfeitas como nós, e Deus amou-nos quando nós éramos seus inimigos, Romanos 5,8, então só nos resta amar a todas as pessoas, mesmo aquelas que nos complicam a vida. Então nós precisamos de amar todas as pessoas, mesmo aquelas que produzem em nós aflição. Quando assim acontecer, nós estamos a viver de acordo com o Evangelho. Mas porquê é que dizes isso, Jonatas? Não sou eu que digo. É a verdade que nós encontramos em 1 João 4, 10 a 12. E esse amor consiste nisto. Não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho para ser sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Versículo 11. Queridos amigos, se Deus nos amou desta maneira, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e o seu amor realiza-se de forma perfeita na nossa vida. Então, como é que alguém pode dizer que ama a Deus que não o viu e dizer que não ama os seus irmãos? É mentiroso, segundo a 1 de João. E atrevo-me a dizer que esta é uma das áreas onde as igrejas, e estou agora a generalizar, estão mais a falhar. E tem graves consequências. Porquê? João 13, 34 a 35. Deixo-vos agora um mandamento novo. Amem-se uns aos outros. Como? Assim como eu vos amei. Jesus. O exemplo prático. Eles sabiam como é que Jesus os tinha amado. E é preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem um amor uns pelos outros, o mundo reconhecerá que são meus discípulos. Então o mundo perceberá que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos as pessoas com quem, relembrando quem esteve na escola bíblica dominical, se nós amarmos as pessoas que nós até discordamos. Se nós amarmos as pessoas que nos atacam ferozmente, se nos derem e baterem numa face, nós damos a outra. Se nos roubarem algo, nós damos até a nossa capa, porque está frio. Estou a citar a Bíblia. Devemos amar os nossos inimigos, porque amar os nossos irmãos tendencialmente é mais fácil, apesar de não haver amor perfeito, a não ser o do nosso Deus. Quando assim for, o mundo reconhecerá que nós somos discípulos de Jesus. Como é que nós estamos a reagir com quem falha connosco? Pensa muito rapidamente em quem tem perturbado a tua vida. Quem tem alimentado a tua ira. Eu não tenho ira, pastor. Quem te tira o sono? Pronto, num termo mais suave. Quem te tem tirado o sono? Por vezes ouço dizer, eu tenho atravessado a espinha, tenho uma atravessada espinha na minha garganta com aquela pessoa. Se esse for o teu caso, deixa-me perguntar, se Deus agisse assim contigo, quantas espinhas não estariam atravessadas na garganta de Deus? Devido àquilo que nós fazemos. Então, Deus não age assim connosco. Por isso nós não temos autorização de viver um cuidado diferente do cuidado que nós recebemos de Deus. O amor de Deus por nós é tão profundo que vai para além das nossas imperfeições, vai para além dos nossos pecados. E deve servir-nos como exemplo para amarmos as pessoas. As nossas amizades são muito mais fortalecidas quando for o Evangelho a fortalecer os nossos laços. Quando nós estivermos ligados pelo sangue de Jesus, quando nós estivermos ligados pela cruz, nada nem ninguém poderá quebrar esse elo, porque não são os nossos sentimentos, é Jesus Cristo. Como sabemos se amamos a Deus? Eu amo muito a Deus. Mas o irmão já não fala com aquela pessoa há 2 anos. Mas eu amo muito a Deus. 1 João 4,20 diz que ele é mentiroso. Então, como é que ele resolve esta questão? Eu amo aquela pessoa, mas não quero nada com ela. É mentiroso. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Eu não odeio, só deixo de falar.
Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então nós precisamos de amar uns aos outros. Então uma igreja que cuida é uma igreja que ama, com o amor que recebeu de Jesus. E ao vivermos este amor de Jesus, irá trazer alegria à nossa vida, trará cuidado às nossas palavras, como também iremos desejar ver vidas a serem salvas e restauradas por Deus, como iremos ver nos próximos domingos. Uma igreja que cuida, ama todas as pessoas. Por outro lado, quando Paulo diz que ama toda a igreja, está a dizer que a igreja é um corpo. Mostra-nos que nós não somos igreja individualmente. Ou quando escolhemos um grupo de igreja. Nós vamos fazer os pequenos grupos. Nós não vamos ser igreja nas casas das pessoas. Nós vamos estar a representar a igreja, porque igreja é quando nós estamos todos juntos, a louvar, a celebrar, a ouvir o sermão, onde as ordenanças são praticadas, assim como a disciplina bíblica. Então, ser igreja não é apenas frequentar um lugar de adoração, mas é uma declaração pública que amamos uns aos outros. Ser igreja é uma declaração pública do amor uns pelos outros. Assim como a igreja de Filipos foi um testemunho de cuidado e de amor, nós somos então desafiados a refletirmos este amor na nossa vida diária. É viver uma fé prática, mostrando empatia por aqueles que sofrem, ouvindo silenciosamente, até porque é Deus quem cura. E nós devemos então estender a mão, o nosso abraço, àqueles que estão em aflição. Lembremos, a igreja que cuida é a igreja que reflete o amor transformador de Jesus Cristo. Sejamos então uma igreja que não fala apenas de amor, mas que o vive de forma intencional. Ao sairmos aqui hoje, possamos levar não apenas esta mensagem, mas levarmos esta manhã a realidade que quem cuida, ama. Eu não posso dizer que cuido se depois não amo. Quem cuida, ama. E quem ama, cuida. Pensa então em maneiras práticas como podes contribuir para criarmos uma igreja que verdadeiramente cuida e ama, independentemente do que nos possam fazer. Nós não precisamos do Evangelho para cuidarmos daqueles que cuidam de nós. Teoricamente não precisamos do Evangelho. Mas vamos precisar do Evangelho de Jesus Cristo para cuidar daqueles que nos atacam, que nos magoam, que nos fazem tirar o sono. Vamos ter de aprender a perdoar quando não nos pedem perdão. Vamos ter que olhar olhos nos olhos e deixar espinhas atravessadas de lado para que Deus seja exaltado, não o nosso nome. Porque na reconciliação não importa quem tem razão. Importa sim que o nome de Jesus seja exaltado. E às vezes nós estamos mais preocupados em quem tem razão. Às vezes até marido e mulher, não é? Quem tem razão nas suas discussões. E às vezes há casamentos que ficam destruídos só pela razão. E Jesus Cristo deve ser o motivo de qualquer reconciliação. Não interessa se eu é que tenho razão ou outra pessoa. Jesus tem de ser glorificado. Então uma igreja que cuida, sabe que é cuidada por Deus, ajuda as pessoas nas suas aflições e ama a todas as pessoas. Que o nosso testemunho diário seja um reflexo do amor de Deus por nós. Amém?